Olá a todos, bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje estamos prestes a embarcar em uma jornada fascinante cheia de descobertas, aventuras e conhecimento incrível. E se você é novo aqui, não se esqueça de inscrever e tocar o sino para não perder nossos conteúdos emocionantes. Agradeço a nossos fiéis seguidores, obrigado pelo seu apoio contínuo. Agora, vamos nos mergulhar nos tópicos intrigantes de nosso vídeo hoje. Jesus disse que todo pecado pode ser perdoado, exceto um. A pena por este pecado é a segunda morte no lago de fogo. Muitas pessoas temem que eles ou alguém que conhecem possam estar em perigo de cometer este pecado imperdoável. Alguns dizem que podem ser pecados graves como assassinato, abuso ou rejeição da graça de Deus. Outros temem falhas mais comuns, como divórcio, suicídio ou comportamento repetido e sem arrependimento. Muitos simplesmente se sentem sobrecarregados pela culpa, acreditando que seus anos de erro são grandes demais para ser perdoados. No entanto, se a pessoa mudar de coração e procurar sinceramente perdão, mesmo esses pecados graves podem ser perdoados. Na Bíblia, Paul perseguiu ferozmente os cristãos, mas mais tarde se arrependiu e recebeu a misericórdia de Deus. O rei Davi cometeu pecados terríveis, mas arrependiu-se em lágrimas e foi perdoado. Moisés duvidou de Deus, mas voltou para ele. Peter negou conhecer Jesus, mas mais tarde chorou em remorso e foi reconciliado. A verdade é que somos todos pecadores e precisamos do sacrifício expiativo de Jesus, como Romanos capítulo 3, versículo 23 declarou: porque todos pecaram e não conseguiram a glória de Deus. Ninguém é perfeito. Todos cometemos erros em algum momento, mas Deus conhece nossas fraquezas e é paciente conosco. Se alguma vez nos sentimos distantes de Deus por causa de pecados repetidos, não devemos desesperar. Satanás quer que acreditamos que ultrapassamos uma linha, mas isso é uma mentira. Enquanto tivermos vida, não é tarde demais para voltar sinceramente para Deus. Assim como o filho pródigo foi recebido com braços abertos pelo nosso Pai Celestial, Deus entende isso e não julgará ninguém injustamente. Como diz Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Como eu vivo, diz o Senhor soberano, não me alegro da morte dos ímpios, mas sim que eles se virem dos seus caminhos e vivam. Mesmo aqueles que cometeram os piores pecados podem receber perdão se voltarem para Deus. Então, como uma pessoa pode saber se cometeu esse pecado imperdoável? Aqueles que pensam que o cometem são esperados? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre este pecado imperdoável em detalhes. Jesus disse aos líderes judeus de seu tempo que todo pecado e blasfêmia será perdoado, mas o blasfêmio contra o Espírito não será perdoado. No entanto, o que ele queria dizer por blasfemar o Espírito? Significa que se uma pessoa alguma vez disse algo contra o Espírito Santo, ela é condenada ao lago de fogo? Ele não queria dizer isso. Na verdade, eles acabaram de acusá-lo de fazer milagres pelo espírito de Satanás, mas ele não lhes disse que haviam blasfemado o Espírito. Em vez disso, ele os avisou que estavam em perigo de fazê-lo. Mas o que ele queria dizer com o Espírito blasfemado? Quando os líderes judeus fizeram essas afirmações, sabiam que não eram verdadeiras. Eles viram Jesus curar pessoas, expulsar demônios e realizar outros milagres fenomenais. Eles conheciam as Escrituras de forma próxima e reconheceram que as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias estavam sendo cumpridas diante deles. Uma das características distintivas deste pecado imperdoável é que só pode ser cometido por aqueles que têm um conhecimento íntimo de Deus, de sua palavra, de seu modo de vida e da obra do Espírito Santo na sua vida. Este pecado imperdoável não pode ser cometido em ignorância, fraqueza ou engano. De fato, isso tem a ver com a atitude dessa pessoa. Como diz Hebreus capítulo 10, versículo 26, se continuarmos deliberadamente a pecar depois de receber o conhecimento da verdade, não resta nenhum sacrifício por pecados. Portanto, as pessoas devem primeiro entender claramente a verdade das Escrituras e o modo de vida de Deus, e depois rejeitar deliberadamente Deus e seus caminhos. A diferença entre pecar voluntariamente e pecar continuamente é que o pecado contínuo é um ato completamente deliberado de nunca se arrepender do pecado. Alguém que peca intencionalmente não é cego como a maioria do mundo agora. Eles conhecem a verdade,
Eles conhecem o efeito do sacrifício de Cristo e profanam o sacrifício. Este pecado imperdoável é o ato consciente e deliberado de determinar nunca se arrepender do pecado, até mesmo entender as consequências de ser jogado no lago de fogo. Como aponta Hebreus capítulo 10, versículo 26, se continuarmos deliberadamente a pecar depois de receber o conhecimento da verdade, não resta nenhum sacrifício por pecados, mas apenas uma expectativa temida de julgamento e de fogo furioso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitou a lei de Moisés morreu sem piedade no testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severamente achas que alguém merece ser punido que pisou os pés do Filho de Deus, que tratou como coisa impura o sangue da aliança que os santificou, e que insultou o Espírito da graça. Portanto, a menos que uma pessoa desafie deliberadamente Deus, testando sua existência, ela não blasfemou o Espírito e, portanto, não cometeu pecados imperdoáveis. Mesmo que você ou alguém que você conhece pense que cometeu este pecado, não é tarde demais. Deus é incrivelmente misericordioso. Se você está comprometido a mudar sua vida e realmente se arrepender pelos seus pecados, você será perdoado e reconciliado. A maioria das pessoas, agora e ao longo da história, não se arrependeram nesta vida, mas não o fizeram deliberadamente. Eles foram enganados e cegados por Satanás e suas mentiras que dominam o mundo. A maioria da humanidade é cega à verdade, mas Deus entende isso e não os julgará injustamente. Chegará um momento em que todos terão a oportunidade de conhecer Deus e escolher o arrependimento. Portanto, vamos orar compassivamente pelos perdidos nas trevas do pecado e da ignorância, para que possam receber misericórdia. Não os condenemos, mas mostremos o amor de Cristo através das nossas ações. É através do nosso exemplo e bondade que podemos levá-los ao arrependimento, não através do julgamento. Para aqueles que já conhecem a verdade e o Evangelho, lembremos que até os cristãos caem em pecado às vezes. Não pensamos que somos melhores que os outros. Todos precisamos da graça e misericórdia de Deus. Vamos orar um pelo outro e corrigir suavemente quando necessário. Lembremos também de que nossa jornada espiritual é um processo. Não nos tornaremos perfeitos da noite para o dia, mas se perseverarmos pacientemente na fé, na oração, no estudo da Bíblia e na comunhão cristã, nossas fraquezas podem se transformar em forças quando entregamos a Deus. Vamos cultivar nosso relacionamento com Cristo diariamente, orar por mais do Espírito Santo para nos ajudar a superar o pecado e manter os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Como diz Hebreus capítulo 12, versículo 2, não temos o pecado imperdoável, mas tememos ignorar a grande salvação que Deus nos oferece. Sua graça é mais do que suficiente para perdoar e transformar-nos na imagem de Cristo. Que respondemos a este amor infinito amando Deus com todo o nosso coração, alma e mente, e amando o nosso próximo como nós mesmos. Assim, nossa alegria será completa quando glorificarmos a Deus através de uma vida cheia de bondade, justiça e verdade. Amém. Então concluímos nossa jornada hoje. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo tanto quanto gostamos de criá-lo. Se você acha que este conteúdo é informativo, inspirador ou simplesmente divertido, não se esqueça de deixar um like e compartilhá-lo com seus amigos e familiares. Também gostaríamos de ouvir seus pensamentos e ideias nos comentários abaixo. É claro que se você ainda não se inscreveu em nosso canal, não perca a oportunidade de fazer parte de nossa comunidade amante do conhecimento. Agradecemos seu incrível apoio e esperamos vê-lo em nosso próximo vídeo. Até a próxima, fique bem, continue explorando e nunca pare de aprender. Que todos sejam abençoados e vê-lo na próxima vez.